Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Passando aqui com esse vídeo para explicar para vocês um pouquinho sobre o nosso assunto dessa semana e da semana passada, que é reforma e contra-reforma. Alguns de vocês me pediram, me encontrando na rua, disseram que não estava com o assunto muito claro, então eu espero poder ajudar. Vamos lá. Vou citar para vocês primeiro os fatores externos e os internos que contribuíram para a reforma. Porque muitos podem se perguntar por que existe hoje tantas denominações cristãs? Porque antes existia apenas a religião católica. Quando eu falo antes, eu estou me referindo à Idade Média, certo? Depois do nascimento de Jesus Cristo, depois que o cristianismo foi difundido. Porque a gente sabe que na antiguidade existiam várias religiões, vários deuses, não é? Nós estamos falando de cristianismo. E existia apenas dentro do cristianismo a religião católica. Por que aqui hoje existe tantas outras denominações? Vamos entender. A princípio, os fatores externos que contribuíram para a reforma, vamos citar o seguinte. Nós estamos aí falando do século XVI, onde estava tendo o início do Estado moderno, da monarquia absolutista, porque antes o poder era só na mão do Papa, a igreja era toda poderosa e o poder era totalmente concentrado nas mãos do Papa. O Papa era a autoridade máxima de tudo. E aí estava surgindo a ideia de monarquia absolutista, onde os reis estavam querendo e estavam tendo esse poder absoluto sobre tudo e sobre todos. E aí, vamos dizer que a monarquia estava ficando meio que em versos com a religião, certo? Não em todos os lugares, mas em alguns. Estava começando a surgir. Podemos falar também de uma insatisfação da nobreza e de alguns senhores feudais. Por quê? Porque a religião católica, ela possuía todas as riquezas, todos os bens, um grande número de terras. E aí a nobreza estava meio que de olho nas terras da igreja, tá bom? E também podemos citar que nós estamos falando de uma época em que estava acontecendo, que tinha acontecido, melhor dizendo, o Renascimento. Lembram do Renascimento? Aquele movimento de grandes pensadores que trouxeram luz e razão para as pessoas. As pessoas passaram a pensar de forma mais racional, as pessoas passaram a se questionar mais, começaram a perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, por que a gente tem que viver nessa servidão, por que a gente tem que aceitar tudo sem se perguntar o porquê. As pessoas estavam pensando de forma mais racional e isso foi fruto do Renascimento, certo? Agora vamos falar de fatores internos, o que era que estava acontecendo dentro da religião católica que levou um homem a se revoltar. Quando eu falo de um homem, eu estou me falando aqui de Martinho Lutero, mas eu quero que vocês saibam que antes de Martinho Lutero eu posso citar alguns nomes de pessoas que já tinham se revoltado contra a Igreja Católica, mas que não deu tanto frutos como Martinho Lutero. Vocês podem pesquisar aí John Wycliffe e John Hus, que foram grandes pensadores, importantes também, e que também se revoltaram contra a religião católica. Mas vamos lá, Martinho Lutero, ele foi um grande homem, muito inteligente, ele foi teólogo, ele foi doutor, ele se ensinava em faculdades, inclusive, ele fazia parte da religião católica, ele era um monge agostiniano, certo? Ele não era uma pessoa sem cultura, sem cultura ninguém é, né? Mas eu quero dizer assim, ele não era uma pessoa bobinha, não. Ele era muito inteligente. E ele começou a se revoltar com algumas práticas que estavam dentro da religião católica, e eu posso citar aqui para vocês, de início, a simonia. O que é simonia? Simonia era a venda de objetos sagrados, pelo menos sagrados entre aspas, né? Eles vendiam, naquele momento, era comercializado lágrimas de Maria, leite de Maria, suor de Jesus, pedaço de madeira que eles afirmavam ser da madeira da cruz de Cristo, tecido que eles afirmavam ser o tecido da roupa de Maria Madalena, coroa, aliás, espinho da coroa de Jesus. Tudo isso era comercializado e as pessoas compravam acreditando estar realmente comprando um produto sagrado. Isso era simonia. Martinho Lutero, ele também se revoltou contra
a imoralidade que ele percebia dentro da igreja. Por exemplo, eles pregavam o celibato, ou seja, o sacerdote, o padre não poderia se casar, mas ele via muita imoralidade porque eles praticavam eles mantinham em segredo concubinas, que eram amantes, uns até chegavam a ter filhos, tudo em segredo debaixo do pano. A corrupção dentro da igreja estava muito grande também. Martinho Lutero ele foi se revoltando contra tudo isso. E o estopim de tudo foi quando o Papa Leão X autorizou a venda das indulgências na religião. E o que é isso? Ele estava construindo a Basílica de São Pedro, e aí ele autorizou a venda de indulgências para poder obter fundos para a construção dessa basílica. E aí a indulgência, como era isso? Como era essa prática de indulgência? Eles vendiam e as pessoas compravam a sua salvação. Independente se você praticava erro, pecava ou tinha uma vida santa, enfim, você comprava a sua salvação. Você ia lá, comprava um documento e com aquele documento você ia entrar no céu. Ou, se um parente seu tivesse morrido, você poderia ir lá e comprar também a salvação daquele parente. E Martinho Lutero ele começou a se revoltar. E quando aconteceu de chegar na região que ele morava, um comissário do Papa vendendo indulgências, para ele foi a gota d'água. Ele simplesmente se revoltou. Como eu falei, ele era muito inteligente, ele tinha o conhecimento da Bíblia, ele lia muito a Bíblia, ele estudava a Bíblia. E aí ele se revoltou e ele simplesmente disse: agora chega, eu vou tentar consertar tudo que está errado. Entendam que Martinho Lutero ele não queria dividir a religião, ele simplesmente queria consertar, reformar a Igreja Católica. Reformar de quê? De tanta corrupção, de tanta imoralidade, porque ele sabia que aquelas coisas não estavam corretas, porque ele tinha acesso à Bíblia. Martinho Lutero ele se revoltou também contra o fato de que o povo não tinha acesso à Bíblia, porque a Bíblia era escrita em latim e só quem sabia o latim tinha acesso à Bíblia, e ele queria que as pessoas também tivessem acesso. A missa, por exemplo, ela era rezada em latim, as pessoas que frequentavam a missa não entendiam nada, aí porque não entendiam nada, porque era rezado em latim, né? E aí ele também se revoltou contra isso, e aí ele fez as 95 teses de Lutero, as 95 teses onde ele colocou um monte de coisa que ele era contra e pregou na porta da igreja. E aí as pessoas começaram a ter acesso à sua revolta e ao seu pensamento. Martinho Lutero, ele causou um grande desconforto dentro da religião católica. E aí ele foi convocado, o Papa, quando soube de tudo isso, enviou para Martinho Lutero uma bula convocando para que ele pudesse se retratar, pedir perdão por tudo aquilo que ele tinha feito, por todas aquelas teses que ele tinha colocado na porta da igreja. Mas Martinho Lutero ele simplesmente não foi. Ele deixou o Papa no vácuo e não foi porque ele estava convicto de que tudo aquilo que ele tinha escrito era a pura verdade. E ele se baseava em quê? Na Bíblia, como eu falei, ele tinha acesso à Bíblia. E aí ele recebeu essa carta convocatória, mas ele não foi. E aí o que foi que aconteceu? Ele foi excomungado da igreja. Uma vez excomungado da igreja, ele continuou, vamos dizer assim, difundindo por aí os seus pensamentos esses que foi agradando a monarquia não, a nobreza, foi agradando a nobreza, aquelas pessoas que estavam já descontentes com a religião católica. Por quê? Porque a igreja era contra ao acúmulo de riquezas, à usura, e Martinho Lutero estava mexendo na igreja, então meio que eles se agradaram aí de Martinho Lutero, dessa nova forma de ser católico. E aí o que foi que aconteceu? Ele, uma vez excomungado da igreja, o imperador da região fez assim uma assembleia, né, que ficou conhecido como Dieta de Worms. Nessa Dieta de Worms, que significa uma assembleia,